Eu pedi pro ChatGPT resumir esse bafafá do Cellbit e da Sassá como se fosse um mineirinho engraçado. Então vamos ver. E rapaz, você sabia que o peão, também conhecido como Rafael Lang, eu também pedi pro ChatGPT todas as vezes que aparecer Cellbit, tipo falar peão. E todas as vezes que aparecer falar Sassá, ele fala varoa. E rapaz, você sabia que o peão, também conhecido como Rafael Lang, tava arrumando um trem com a varoa lá nas redes sociais? Pois é, essa coisa ficou feia. E o peão resolveu soltar uns PDF de 19 páginas, que se parecia um tijolo de tão grande. Para responder as acusações que a varoa, que é Flávia Gato Sayuri, ou Sassá, ou sei lá mais quanto nome ela tem. Pô, não é possível que ele fez essas piadas. Eita, que história mais enrolada de fio de ovos, viu? Diz que a varoa acusou um peão de tudo que é coisa, desde que a briga até abuso sexual. E o peão ficou quieto esse tempo todo, só observando o barraco. Mas dessa vez ele resolveu dar as caras e contar a versão dele. Aí o peão, agora que é o protagonista da novela. Por que eu tô falando assim? Falou que a varoa, que é a Sassá, tava sempre mexendo nesse assunto, só esperando ele tá em alta pra soltar mais uma bomba. Eita, que essa história é mais cheia de reviravolta que uma novela mexicana. Eu não achei que ia ficar tão boa assim. O peão disse que a varoa até distorceu os fatos aí, tipo dizendo que ele não deixava ela trabalhar, mas que jura que até ajudou ela com conteúdo. E teve até que treta que acabou com os móveis voando pelo apartamento. O que é isso aí? Eu não sei o que tá acontecendo não. Agora o trem ficou dividido, que um monte de gente pedindo desculpa pro peão e outros falando que não. Estão botando até fé nessa versão dele. Mas a varoa ainda não abriu o bico pra falar nada. Pelo menos até agora. É cada história que aparece que não tem fim, isso. A varoa tava com o bico sem falar nada, pelo menos até agora. Agora ela falou. E nós que gosta dessa papagaiada, vamos ouvir. A internet virou um espaço inabitável pra mim. É onde eu trabalho, onde passei grande parte da minha vida. You can turn English subtitles on. Alright. Por isso eu fui incentivado pelos meus advogados, amigos e família a fazer parte da minha defesa publicamente e mostrar algumas provas do que eu passei. Alerta de gatilho, esse vídeo inclui assuntos sensíveis. Oi gente, eu sou a Flávia. Eu me chamo Flávio também! Ah! Lembrando, eu não tenho nada contra nem a favor a ela e nem nada contra ou a favor ao Cellbit. Sou um inútil imundo. Vou fazer uns disclaimers aqui. Eu tô com um roteiro. Gente, eu vou colocar em 2x. Quem tem gatilho aí de 2x, aí é problema teu. Colocar numa posição de eu ter que fazer uma defesa. Não, 2x ficou muito, ela tem a voz fininha. 1.5. De um relato pessoal, muito pessoal, mas não tem como não fazer por causa da proporção que tomou e tal. Eu não sei se vocês sabem como é passar por um relacionamento abusivo e vocês provavelmente vão notar certos padrões nesse vídeo, as coisas que eu vou apresentar pra vocês. No final do nosso relacionamento, principalmente, eu tava muito isolada. Por conta disso, muitos dos Ela tá lendo, primeira coisa, ela tá lendo. Quer falar um bagulho desse na internet e não lê. Fala do coração. Ou decora, sei lá, finge que não tá lendo, pelo menos. Os desabafos foram feitos na internet. E com isso eu acabei criando uma comunidade que não só me acolheu, mas que também me deu a oportunidade de acolher eles ou ajudar eles de alguma forma. Tanto ela tá com um bigatinho no olho que tá me dando aflição, esse bigatinho aqui abaixo. Recebi um e-mail, esse não é o primeiro, né? Eu já recebi Flops, eu ficou muito inconveniente mandar mensagem por aqui, mas queria que você soubesse que ficou muito importante pra mim, vários tá? e-mails de pessoas dizendo que se identificavam com o que eu tinha passado, que conseguiram sair de relacionamentos Boa noite, fala, tudo bem? Meu nome é autora nacional publicada. Eu passei... abusivos, tá. né? Por conta do meu relato. É, eu digo você tá mesmo, mandando coisa porque aqui. é essa comunidade que literalmente me fez sobreviver àqueles... Isso aqui, ó, eu amo mulher, tá. Isso aqui é só falando bem. Não expus mais que fiquei, foi muito questionado, mas mais pessoas não falaram por quanto foi importante. E pra mim parecia o mínimo eu compartilhar meu relato também. Eu não queria que chegasse nesse ponto, tanto que até hoje eu não trouxe provas porque eu não queria essa aniquilação de ninguém. Tipo, quando eu falei sobre, era um desabafo mesmo porque eu tava sozinha mesmo. O que ela tem aqui, velho, no olho? Isso aí tá me dando... Porque eu não tinha Véi, na época eu não expus porque eu fiz por outra respeito, opção, não tá? sentia que eu tinha outra opção. Eu nunca falei nada que não fosse meu relato porque eu não queria... Eu vou passar bem por cima assim, porque tem 50 min de vídeo e é isso aí. Eu só queria poder viver sem a lembrança de que aquilo Alguém tinha no acontecido. Discord. Dia 13 de fevereiro, esse cenário que eu tava mudou. Já virou circo na hora que ele postou aquele PDF, que tem 19? muita distorção de fato, tem 19 páginas de PDF que o peão soltou. imagem, tem distorção de tudo que aconteceu, e me transforma num monstro publicamente. É um post de incitação de ódio. E agora que entra mais a minha decepção, porque essas distorções têm basicamente zero provas. É o relato dele contra o meu, a palavra dele contra a minha. Meu objetivo, É verdade. fazendo esse vídeo, é pra que vocês entendam o que tá naquele PDF e olhar com outra perspectiva. Eu não vou entrar no mérito se ele é uma pessoa diferente hoje em dia ou não, porque eu não conheço a pessoa que ele é, do mesmo jeito que ele não sabe a pessoa que eu sou hoje em dia. Mas
Hoje eu preciso relatar pra vocês a pessoa com quem eu me relacionei. Afinal, pra mim, faz 9 anos que isso começou. 9 anos? Só uma rápida contextualização do print que eu postei no Twitter, na época a gente era muito fã de Doctor Who. Bem claro, eu sou uma pessoa que você que dói muito. O contexto, esse ponto de vista, se for certo, eu tenho um poder assim. Você sabe disso? Acho que eu não sei. Sim, sou uma Eu acho que os fãs originais vão lembrar disso. E a gente se chamava de Amy e Rory, que são um casal na série. O tom que ele tá falando comigo nessa conversa não é um negócio incomum que acontecia na nossa relação. E nesse print em específico, ele tava ameaçando o fato de que se eu fosse realmente interesseira, ele tinha o poder de destruir a minha imagem. E que eu sabia disso, e isso sim era uma ameaça. Pra ficar mais claro, eu vou contar um fato que aconteceu em 2015. Na época, a gente fazia muita call, a gente tinha um namoro à distância, essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente que participava dessas calls, que eram basicamente reuniões para definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente pra me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram à conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook pra eles vasculharem o tanto que eles quisessem. Vixe. E assim fizeram. E eu fiquei sentada lá, enquanto eles invadiam, violavam a minha privacidade e vasculhavam conversas de muito tempo antes de eu sequer conhecer ele. E usando qualquer coisa como justificativa pra falar que eu era mau caráter. Eu sei que muita gente talvez pare nesse momento do vídeo e pergunte, nossa, mas por que você deixava as pessoas fazerem isso com você? Eu acho que tem muito a ver Nossa, mas por que vocês... ninguém perguntou isso. com o fato de que eu procurava validação das outras pessoas. Mas que é uma besteira, né? Ela era uma criança, sei lá, com 9 anos atrás. Quantos anos essa menina tem? A Sassá tem quantos anos? 25? 26, no máximo? 9 anos atrás, pô. Namorava com 17 anos. Uma pessoa Você faz umas merdas assim. segura. E eu queria provar pra eles que não era verdade aquilo que eles estavam falando. Pode Em ser uma verdade dessas isso. calls, que aconteceu no dia 9/10 de 2015, eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim. Eu privar meus vídeos pra provar que eu não tinha interesse na fama do Rafael. Eu tava lá sentada, claramente chateada com o que tava acontecendo, minha mãe passou pela porta do escritório, ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela, e no momento que ela teve certeza do que ela tava ouvindo, ela interviu, ela questionou, ela falou, quem que é você? Que merda é essa? Os caras... Em 5 minutos de vídeo, ela tá falando que os caras fizeram uma seita de aceitação. Uma seita de aceitação se ela podia ou não beijar um amigo. Mano, que papagaiada é essa? Já começou assim? Você, a garota falou que era amiga minha, ela questionou, falou que tipo de amiga que faz isso, questionou o Rafael, questionou por que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável. Inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico porque não era saudável. O que deixou ele muito puto. Desnecessário dizer que ele terminou comigo e não satisfeito em apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe, que a gente ainda tem. A minha mãe faz backup de tudo. Você tem certeza que nós temos... Seguinte, eu sei de tudo que a Flávia não chorar até você fazendo um drama sobre o que eu obriguei ela a deletar as coisas, mas como eu sou fazer você amanhã... Primeiramente, ela sua filha não tem seu bichinho de estimação. Ela tem 20 anos e é uma adulta. Você não tem mais responsabilidade pelas ações dela, o fato de você pagar as contas dela não faz a dona dela. Muito menos dar dinheiro e se intrometer na relação da palavra maior, legal, sei lá, que papo. Nossa, que ridículo essa merda. Vocês podem pausar o vídeo pra ler com calma. Tem algumas coisas que eu vou comentar sobre. Esses términos eram semi-frequentes, assim, durante o nosso relacionamento. Já pausei. Só que... Faz 9 anos isso, ela tem 29 anos. Tá, então no mínimo ela tem 29. Eles sempre calhavam com datas importantes pra mim. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Nessa mensagem que ele mandou pra minha mãe... Rafael, você com certeza sabe que nós terminamos o seguinte, eu sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você... Ah, é a mesma? No mesmo dia, ele já começa invalidando os meus sentimentos. Ele fazia muito isso quando a gente tava junto. Sempre que eu chorava, eu ficava chateada com alguma atitude dele. Era drama e era uma tentativa da minha parte de fazer manipulação. Sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você. Eu já li drama, isso, ela como falou pra parar, ela deletar as coisas dela, como eu sou possessivo obsessivo. Aqui ele admite que ele foi possessivo e obsessivo. Aqui ele admite que ele obrigou, né? Porque ele obrigou, de fato, ele me obrigou a deletar o meu canal, a privar as minhas coisas. O fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela, muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões. Eu não pedi... Pô, vou falar a real, que é meio polêmico. Com 20 anos de idade, se você não paga as suas contas, sua mãe que manda em você. Ai, eu tenho 23. Ai, minha mãe manda em mim que eu pago minhas contas. Ai. Minha mãe escutar, ela viu que eu tava mal, ela pegou o fone. E de qualquer forma, se eu falasse pra minha mãe escutar e intervir, eu não estaria errada, porque o que estava acontecendo ali era uma situação de abuso. E comunicar isso pra outras pessoas é extremamente importante e eu recomendo que vocês façam. Já perdi a conta das inúmeras vezes que ela reclamou e falou pra mim como você é opressora e trata ela como se fosse uma criança. Eu vejo isso acontecendo. Não só você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Nessa conversa vocês vão ver mais vezes que ele tenta criar um distanciamento entre eu e a minha mãe. Não acho que você seja culpada pela nossa relação acabar. A culpada, obviamente, era eu. Ela te usou pra tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você. Aqui de novo ele fala que eu fiz todo o drama do universo pra convencer ela, a convencer o Rafael a deixar eu crescer com a influência que eu ganhei dele. Eu não vou ler isso porque ela tá lendo um monte, então eu não vou ler de novo isso aí, ela vai ler de novo no Sabe vídeo. que quando influencers trabalham juntos, são amigos, são namorados, que um acaba alimentando a fanbase do outro. A internet é um lugar que cabe todo mundo, todo tipo de pessoa. Honestamente, até hoje eu não entendo a brisa dele com isso, porque eu fazia vídeos com o Seven, era outro público, outra comunidade, outro jogo,
completamente distinto das coisas que ele fazia. Aqui ele admite, né? Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar pra trás sobre a decisão de querer me proibir a fazer vídeo, tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeo. Então aqui ele deixa claro que a decisão era dele se eu fazia vídeo ou não. Ela claramente não... Eu não tô entendendo, eu não tô... Alguém tá entendendo? Pô, calma aí, o cara chegou pra ela e falou... Mas a treta não era essa. Ela tá falando de uma coisa que não é a treta. A treta é sobre abuso. E ela agora tá falando sobre ele proibir ela de fazer vídeo? Calma aí, eu não tô entendendo, velho. O que ela tá falando? Nunca teve grandes planos para vir para Porto Alegre, pois ela se dedicava muito mais às provas e vestibulares de São Paulo do que às de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no Sul. E de fato, ele ficou horas me vencendo no desgaste mesmo, a ceder a mais de uma situação e não só essa questão da faculdade. O fato de você estar tirando uma chance da nossa família de ganhar dinheiro é a maior prova que você, ele tá falando isso pra minha mãe, tá? Mesmo que inconscientemente, quer que sua filha utilize a influência que ganharia comigo para benefício dela. De onde eu vou tirar a confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses para estabilizar uma relação para continuar fazendo um hobby? Eu tenho vários hobbies e abandonaria qualquer um deles por ela, qualquer um. Pra ele, era trabalho. Pra mim, era hobby. Em mais de uma instância nessa conversa, a gente consegue observar ele diminuindo tudo que é meu e aumentando tudo que é dele. E foi o que aconteceu no nosso relacionamento inteiro. Ele disse que eu concordei, e de fato eu concordei. Era muito interessante conversar com ele, e as acusações pareciam descabidas, e eu só queria provar que não era aquilo que ele estava falando, que não era tão ruim assim. Aqui ele também acusa minha mãe, né? Ao contrário de você que se meteu nas relações pessoais da sua filha, e arruinou o relacionamento que ela tinha comigo, mesmo que tenha sido manipulado por ela pra fazer isso. Ou seja, é tudo culpa de todo mundo, menos dele. Aqui no final eu acho importante destacar, porque ele usava muito isso no nosso relacionamento, vocês vão ver mais pra frente também, mais uma vez, ele usar isso. Nossa, no final... ele mandou um textaço, mano, em abril de 2016. Ah, não. Abril de 2016 ele mandou um textaço. E agora em 2024 estão usando isso. 7, 18, 19, 20, 21, 2... 8 anos depois a mina tá guardando esse texto. Desse textão que ele mandou pra minha mãe, ele fala, eu realmente tinha planos e sonhos com ela, ia ser tão bom. E é nisso que muitas vítimas de abuso ficam presas, porque no final, depois do ataque, depois da descredibilização, depois de tudo que acontece dentro de um abuso, da possessão, do controle, no final sempre tem aquela pitadinha de esperança que faz você pensar, poxa, se eu só não tivesse feito isso, se eu só não tivesse feito aquilo, e você internaliza a culpa, você acha que a culpa é sua, que tudo aquilo que a pessoa promete pra você podia ter sido lindo e maravilhoso se você só não fosse desse seu horrível jeito e não fosse um caráter tão ruim e tão não merecedor. Infelizmente pra mim, a gente voltou. Né? Eu privei meu canal pra provar que não tinha interesse na fama dele. Mas, obviamente, as coisas não acabaram por aí. Agora a gente vai entrar nos prints, mas como é um perfil apagado, eu preciso fazer uma contextualização rapidinho. Esse usuário do Facebook é o Facebook antigo do Rafael. Não sei se ele apagou, se ele... sei lá o que ele fez. Mas as mensagens estão disponíveis pra mim ainda. É só prestar atenção nas mensagens que dá pra ver que é ele. Eu pedi pra ele copiar e colar uma conversa e aparece... Eu vou ler isso? Não. Comigo, exatamente o que a gente conversou. Recapitulando, a gente tinha terminado dia 9 de outubro, nos prints lá. 9 de outubro, tá. Ah, saiu das conversas. Com a minha mãe, eu desativei meu canal pra provar que eu não era interesseira e a gente ficava nesse vai, não vai, confuso. Essa nova briga aconteceu dia 25 de outubro. Dia 25 era um domingo, de Enem, e eu tinha acabado de ficar 2 dias fazendo prova. Pra quem faz vestibular sabe o desgaste que é, eu tava completamente zumbi das ideias. Isso não é à toa, como eu já falei antes, era comum esse tipo de coisa acontecer em datas importantes pra mim. E como já ficou claro, ele achava ruim que eu prestasse qualquer tipo de prova que não fosse Porto Alegre. Você já viu Era Porto Alegre? Onde vai ficar? Onde vai lugar? Localização, prova, faculdade, não precisa mesmo, é retórica. Sim, o pessoal do cursinho vê tudo isso, porque eu não sei não. A galera me prova. Manda print, qualquer coisa. Hã? Já viu viagem pra Porto Alegre vai ficar? Mano, print pra vice. Opa, mas na reitoria, acho que não tem. Porto Alegre, perto dele, dos amigos dele, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de tudo que eu conhecia. Eu vou apresentar uma briga pra vocês, que pra mim, pessoalmente, e... Ele tá... das pessoas que estão me ajudando a organizar esse vídeo, foi insuportável de cansativo de cortar e ler e revisar. A gente vai observar que ele briga comigo por 1 bilhão de motivos diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito confusa a briga. Até hoje, lendo, eu não entendo por que ele tava brigando comigo, inclusive eu questiono ele nesses prints. Ele, como sempre, tava me questionando sobre as minhas intenções, era um negócio que parecia um interrogatório mesmo, e o jeito que ele falava, eu obedecia. Ele fazia pressão pra eu responder. Tu me responde agora, ele teve um dia bem entediante. Olha, eu tive um dia bem... instantaneamente... Tá... Então me responde agora. Olha, eu tive instantaneamente. Quem usa instantaneamente? Tá pronto? E agora eu tô chateado. Se você demorar 3 segundos, eu vou saber. Hã? Onde você vai entrar em Poá? Data da prova. UFGV, data da prova. 10 local. Não divulgo ainda. Ok, então me responde. Porque você vai estar em São Paulo vestibular. Ai, eu não tô entendendo mais nada. Ele tá falando alguma coisa sobre fazer um cursinho de medicina. E ela tá respondendo, isso é uma conversa normal.
Na boa, se você namora, você tem conversa como essa, né? Você conversa, onde você vai morar, tal. Desse tom de voz, eu não converso, mas tem gente que conversa. E aí, eu não consigo apresentar para divulgar, se que eu tenho na bolsa. Eu faço curso de médios, essas duas, né? Pedi para você não fazer. E se eu pedir é enfermagem para ganhar ponto? Você vai fazer ou não vai? É bom treinar, né? Mas você vai ter... Não é muito o que eu gosto de fazer, não foda-se. É engraçado como você fala tanto que não vai estudar em São Paulo. E mas você vai fazer 30 vestibulares e de manhã falando, são 2. Que passasse medicina ia fazer. Foda-se Porto Alegre. Sim, mas isso foi que eu percebi que eu não suportava ficar longe de você. É porque ainda considerava ir para São Paulo. Respondia, eu não questionava, eu não tinha voz nesse relacionamento. Eu sempre fui mentirosa. Não aumenta, tia, não aumenta, tia. Ou ele tem um jeitinho meio estupidinho de falar, né? Um jeitinho meio mimadinho de falar. Mas, pô, não me parece isso que ele tá falando, mano. Por essas mensagens aí. Ele parece meio estúpido, um jeito meio tosco de falar, mas me parece que ele tá falando, tipo assim, mano, você falou que não ia pra Porto Alegre, agora tá indo, tal. Eu não falaria isso, mas ele falou e eu... Sei lá. Eu era mentirosa e ele pegava motivos Vamos ver, mas vamos continuar vendo. Sou dono da verdade ainda não. Ainda. Pra me chamar de mentirosa. E vocês vão observar isso nessa mesma conversa que a gente teve, nessa mesma discussão que ele faz. Agora que eu provei que esse Facebook... Eu não fiz anda. Quer ver seriado novo? Acho melhor ficar com algum cara do LoL um pouquinho mais burrinho e desesperado por peitos grandes. Que? Agora que eu tô entendendo. Na verdade, o que ele tá falando, por que ele tá falando tão estupidinho... É porque ela tava pegando o Yang em São Paulo. E ela é do interior. E ele é de outro lado. Entendeu? Aí ele já tava meio que desconfiando que ela tava pegando o Yang, que jogava LOL. Eu queria ver esse seriado. De novo, acho melhor ficar com algum cara do LOL. Um pouquinho mais burrinho e desesperado por peitos grandes. E ela tá falando, não, eu fui lá fazer a prova. E ele tá assim, mano, você foi lá pegar o cara. É isso, agora que eu tô entendendo o lado dele. Que o lado dela eu entendi. Mas eu não sei se é verdade, não sei também se é verdade o lado dele. Tô colocando lavando minhas mãos e vindo com um lado imparcial. Vamos ver. É dele. E vocês sabem mais ou menos o contexto dessa briga. Eu vou entrar nos próximos prints e podemos voltar com o contexto. Eu era bem imatura nessa época e eu não percebia, mas eu sempre me sentia invalidada e diminuída no nosso relacionamento. E ele se mobilizava pra... Calma, eu tava mal, porque eu falava você achar minha coisa, eu queria conversar com você, e isso não muda nada, que fala que houve. Eu consegui contar ideia ridícula, eu não quero argumentar nada, tá? Eu acho que você sabe que nem cara de palavra. Arrogante, que droga, velho, mano. Sério, para de me chatear. Deixar minha moral baixa, porque assim era mais fácil eu ceder pras coisas que ele queria. A conversa não tá exatamente ele é porque é uma briga também. muito vai e volta nos assuntos. É muito cansativo. Simultaneamente a gente tava tendo brigas pelo WhatsApp também. Em primeiro lugar, eu quero confirmar mais uma vez que em outubro de 2015 eu apaguei os meus vídeos e privei o meu canal. Vai se foder, eu deletei todos os meus vídeos e tá lá. Que eu aposto, por isso sou muito burro, todo mundo vai contra, mas gente, eu te amo. Você acha que eu vou me foder muito, velho, você é mais malvado comigo, malvado porque o cara explicou pra caralho quando perceber porque eu não sou possível. Mano, foda-se, já cansei de ler essa merda. Sociais pra tentar provar pra ele que eu não sou interesseira, que ele diz que é mentira completa. E nesse print eu vou até me retratar, porque eu não vejo problema de colocar o link na descrição. A gente era amigo, a gente fazia conteúdo junto e não tinha nenhum problema. Então... Eu curti Vamos Ver, sendo que eu tô 5 anos cenário, só peguei um cara. Se eu quisesse fama, eu pediria pra que me divulgar, pedia pro BRTT botar meu canal na descrição, que nem um Seven. Pode ser Seven, o BRTT faz. Pode ser o Seven. Eu assisti a época do Seven. Uma crescer a comunidade do outro, como muitas pessoas fazem. É o que é completamente normal e que eu acho que é legal na nossa comunidade. Ele exigia muito que eu respondesse as coisas da maneira dele. Ele fazia perguntas complicadas, que eram armadilhas, que não importava o que eu respondesse. Qual foi a primeira coisa quando falou pra gente que tava junto? Que eu curti muito? E abriu uma margem gigantesca pra ele fazer alguma interpretação negativa. Ironicamente, você fez uma pergunta que não deve responder nada diretamente, só enrolar fazendo o quê? Eu vou mudando de assunto. Caramba, velho. Que porra é essa? Eu só tô mostrando que minha última esperança é que você minta tanto que você mesmo acaba acreditando. Meu respeito. Então, sempre quando ele me perguntava alguma coisa, eu já sabia que era armadilha e eu tentava desenrolar uma resposta
que era cabível, que ele entendesse as minhas intenções, que ele entendesse a pessoa que eu sou, em vez de ficar essa margem gigantesca, eu me justificava muito pra ele. Eu desativei meu canal, ficou por aquilo, eu tinha meio que desistido, né, de ter uma presença online, e ia focar só na faculdade, do jeito que eu tava fazendo, mas isso tudo mudou quando, em 2016, quando ele decidiu que ele iria pra São Paulo, porque seria melhor pra ele profissionalmente, e foi nesse momento que ele deixou eu ir pra São Paulo também. E eu fui. Eu ainda estava muito focada em entrar na faculdade, mas até me recordo de uma ligação que a gente teve, muito comprida, em que ele me convence a não fazer faculdade e fala que é melhor eu trabalhar com stream, mesmo que ele ia deixar eu voltar a fazer as minhas coisas. Foi nesse momento que eu desisti da faculdade, comecei a fazer stream na Azul. Com tudo isso, eu fiquei doente, né? Vou deixar um gatilho alerta aqui para as pessoas que têm TA, que sofrem com isso, porque pode causar gatilho. Fiquei anoréxica, eu acho que até é perceptível nos vídeos da época. Tava muito magra, eu cheguei a pesar 39 quilos. Eu me convenci que eu não era merecedora nem de me alimentar, assim. Eu realmente acreditava que eu era uma pessoa ruim. Inclusive, nessa época mesmo, tem um relato meu falando sobre como foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, nessa época que ele fez eu privar meu canal. Nesse mesmo vídeo, tem 3 momentos que eu quero que vocês prestem atenção, que na minha feição, no começo, né, minha irmã me ajudando a comer. Ela me ajudou muito nesse aspecto. No segundo snap, eu falo que eu vou começar a streamar na Azul, né? Que foi quando deixaram. E no terceiro, eu falo um pouco sobre quando eu apaguei meu canal. E eu vou fazer stream agora, eu serei streamer. Mas o que aconteceu com a voz dela? Engrossou? Eu apaguei meu canal. E eu vou fazer stream agora, eu serei streamer. Mas basicamente eu vou me mudar pra São Paulo e eu estarei mais presente na vida de vocês. Quando eu desativei meu canal, acho que foi uma das épocas mais difíceis que eu consigo me recordar do que passado, sabe? Tanto que tem sequela até hoje. Pô, o que aconteceu com a voz dela? A voz dela parecia da menina lá do Detona Ralph e agora tá normal? Na minha saúde daquele tempo. Além de me acusar de interesseira e todos os impactos que isso teve na minha vida profissional, a gente precisa falar também sobre a maior cartada que era usada contra mim, que é a traição. E essas acusações de traição não... O que aconteceu com a sobrancelha dela? Mudou, né? Tô louco. Mudou. Cresceu sobrancelha. Na vida profissional, a gente precisa falar também sobre a maior cartada que era usada contra mim, que é a traição. E essas acusações de traição não são novidade pra mim. Ele diz no PDF dele que chegou pra ele a informação de que eu trocava de namorado com frequência. E esse cenário sempre... Engrossou a voz dela, cresceu pelo na sobrancelha e essa é a puberdade feminina? O que tá acontecendo? Machista ainda é. E por trás das cortinas era bem nojento mesmo. Então eu não duvido nada que ele tenha ouvido isso sobre mim. Mas, como vocês viram, eu e ele sabíamos que até então a única pessoa que tinha me relacionado no cenário é ele, como vocês podem ver novamente nesse pedaço da conversa. Ele era sim muito paranoico, assim como ele afirma no PDF dele, mas eu não dei motivos reais pra isso, apesar dele ter encontrado vários na cabeça dele. Ele me tratava como se ele estivesse descobrindo uma traição a todo momento. E isso era justificativo o suficiente pra ele me tratar do jeito que ele me tratava. Mas no final eu nunca traí ele e eu vou explicar a minha perspectiva dessa bagunça toda. Fala logo onde a gente quer ver logo. Você tá falando vários bagulho, é isso. Falando. Já falou pra caramba, já usou mais de... Mano, se tivesse um contador de palavra aqui, já tinha quebrado a quantidade de palavras que você falou. E não falou nada, pô. Fala alguma coisa. Né, publicamente, uma história que todo mundo já tinha se resolvido. No evento da XMA, eu acho que era a terceira vez que eu vi o Yang. A gente mal se falava, porque ele era um jogador que tava em destaque, tava sempre treinando. E eu trabalhava e estudava nessa época também. Apesar da gente ter se gostado, ou pelo menos eu gostei dele, a gente nunca avançou muito além nessa criação de vínculo. O nosso relacionamento, como ele também disse, já tinha meio que acabado. Por ambas as partes, só faltava a gente oficializar. Mas mesmo assim, eu não queria correr o risco de deixar ele mal ou atrapalhar o campeonato dele de qualquer forma. Eu conheci o Rafael e ali rolou sim um interesse entre a gente, mas em nenhum momento eu tive a intenção de dar um passo pro Rafael antes de terminar. Calma aí. Você que não tá entendendo nada. Tem um peão e a varoa. E aí tem esse daqui que eu vou chamar de japa. A varoa tava com o japa. E esse japa joga LOLzinho online. Aí ela tava namorando com LOLzinho online. Namorando com o japa no LOLzinho online. Aí a varoa viu o peão e gostou do peão. Só que falou, eu não vou terminar com o peão, mesmo a situação estando desgastada, porque o peão tá jogando LOLzinho online. Entendeu? E jogo online, mãe, não dá pra pausar. Entendeu? Foi isso que ela tá falando. É isso que eu tô entendendo. No próprio evento, o Rafael me chamou pra sair com ele. Quando ele me chamou pra sair, e eu falei não, um conhecido meu que tava na festa. Mano, ele na China soube que você namorava, nem me disse porque você... Esta ouviu ele xingando e achando ruim o fato de eu ter saído com as minhas amigas e não ter saído com ele. O Rafael sabia que eu namorava, tanto que não era segredo pra ninguém aquilo ali. Logo o relato dele sobre conversas no WhatsApp de que ele não tinha consciência que eu namorava e eu enganei ele, não são verdades. É irônico até... Rafael é o peão, entendeu? Pra você que não tá entendendo. Isso quando o próprio Rafael me pressionou a terminar, porque eu dizia que não ia ficar efetivamente com ele até eu terminar com ele. Depois da XMA, eu voltei pra casa e eu lembro que no ônibus eu dizia que não ia ficar efetivamente com ele até eu terminar com ele. Depois da XMA... ela disse isso. Ela disse que não ia ficar com
com um peão sem não terminar com outro namorado. Isso é certo, isso é certo. Eu voltei pra casa. Eu lembro que no ônibus mesmo, ele tava falando pra mim que ele tinha outro evento logo em seguida. Ele me convidou pra ir nesse evento junto com ele. Ele falou que ele ia pagar tudo. Eu já tava no ônibus voltando pra casa e também não iria de qualquer forma. E ele me visitou por insistência dele, antes de eu terminar com ele. E foi nessa pousada que ela traiu o namorado dela comigo, enquanto eu perdi a virgindade, aceitando que ela já nem falava mais com ele. Como era a minha primeira vez, ela constantemente reclamava e fazia piadas por ser inexperiente. Yang, porque era uma oportunidade da gente se ver antes dele voltar pro sul. Porém, eu não fiquei e nem transei com esse cara nessa visita dele, como ele relata. Ixi, aí fodeu. Aí a palavra sua contra dele. Aí fodeu. Aí como eu não tenho um preferido, eu acredito em quem? Aí acabou. Deixei ele ficar na minha casa, ele ficou numa pousada. Por isso também a insistência e interesse do Rafael no meu término e em me ajudar a escrever a mensagem que eventualmente terminaria. Me dói admitir que eu era uma pessoa que tinha problema em impor limites e eu tinha medo de conflito, então tava enrolando mesmo pra mandar mensagem. Mas no fim, não bastou eu terminar mesmo já. Eles fizeram oba-oba ou não? Isso é importante. Ali ela tava namorando. Fizeram ou não? Fez ou não fez? Dá pra jogar na moeda. Minha palavra contra a dela. Já namorando, o Rafael tinha ciúmes de coisas que vieram antes dele e frequentemente usava isso contra mim, assim como ele fez no PDF. E eu entendo a irresponsabilidade emocional que eu tive com o Yang. Tanto que a gente se trombou depois, eu já tava namorando outra pessoa. Eu fiquei muito envergonhada de ver ele. Ele veio falar comigo, perguntou por que eu tava daquele jeito, né, envergonhada. E eu falei que eu tinha sido babaca com ele. Ele falou que tava tudo bem, deu risada, me abraçou. Eu já tinha me desculpado com ele sobre essa situação. Apesar de precisar fazer essa explicação publicamente, eu fico bem chateada de ver o nome do Yang envolvido nessa bagunça. O Yang é o japa na nossa história, mas na verdade ele é China, tá? Eu errei. Ou não, eu não lembro mais. Faz tempo que eu não vejo o Yang nas redes sociais aí. Mas ele era um bom cara mesmo. E toda vez que eu vi ele, ele achava um bom cara. E eu sinto muito, de verdade, ele sempre foi muito de boa. Espero muito sucesso pra ele. Torço muito pra que nada disso abale ou atrapalhe ele. Agora a gente vai falar da festa, que é outro bololô que ele inventou. Ele tinha ciúmes de tudo e todos. E assim, na minha humilde opinião, se você tá com o seu parceiro numa festa e você vê de longe o seu parceiro fazendo amizade, trocando contato, fazendo network, o que seja, conversando com outra pessoa, e a sua primeira conclusão daquela situação ser traição, você é uma pessoa muito ciumenta. De qualquer forma, não foi esse cenário que ele pintou. Ele tava em pé do meu lado, eu também tava em pé, e do meu outro lado tinha um cara sentado no... O que aconteceu que o Selbit falou? Essa historinha aí. Eles foram numa festa, tal, aí em vez da varoa ficar com o peão, no meio da festa a varoa saiu, foi conversar com outro rapaz que estava na festa, e foi para um segundo andar ficar com esse cara da festa. Aí o peão falou, você foi me trair com o cara da festa lá em cima. Aí a varoa ficou toda... Aí vamos ver o que ela vai falar. Banco passando mal, o cara tava verde. Eu virei pra ele, perguntei, você precisa que chame alguém, você tá bem, você pegou água. Queria ajudar. O Rafael viu e surtou. Eu fiquei mal, que nem todas as brigas nossas, eu fiquei devastada. Mas voltando, independente se eu tava passando o número, trocando contato, conversando... Que ele falou que quando ele chegou, ela tava passando o número pro cara. Com alguém, não é justificável ele me tratar do jeito que ele me tratou. Tipo, de verdade, eu não entendo o que ele tá querendo insinuar no PDF dele. Tipo, o que eu estaria fazendo? Fugindo pro segundo andar e ficando com o cara escondido enquanto ele tava puto comigo? Dar meu celular pra ele e daí fugir e pra trair ele. Tipo, é pra pular demais pra uma concepção do nada. O que aconteceu, depois da gente brigar, foi que eu fiquei chorando na escadaria, conversando com um amigo nosso em comum. A escadaria era de frente pra saída da festa, tanto que um outro amigo nosso, que a gente tinha em comum na época, passou pra ir embora, me viu e falou, você sabe, não tem como você ficar chorando toda vez que eu te vejo você tá mal. E ele basicamente... Eu queria saber onde ela estava. Eu estava com o celular dela e procurei. Ele estava com o meu celular porque meu vestido era de tubo. Então ele também estava com a minha carteira. Acordou comigo de que ele realmente foi embora com as minhas coisas. Ele só usou esse contexto, de novo, de que eu tô sempre traindo ele, pra você suspeitar de mim junto dele e fazer esse evento justificável. Ele não se certificou de saber de mim antes de ir embora e foi pro apartamento dele com minhas coisas. Fiquei sem meu celular, sem minha carteira de madrugada em São Paulo, sem saber me virar lá ainda porque eu tinha me mudado recentemente. E outra, se ele tava com meu celular e com meu dinheiro, como é que eu iria pedir um táxi ou um Uber? Nessa mesma briga ainda, ele chega a me xingar e a me cobrar por ter enviado cartinhas no Natal de 2014 pros meus colegas do LoL. Notando que isso era um ano antes, eu não conhecia o Rafael e eu e o Yang. Todos os meus colegas do LoL, ela tem uma foto que a Yang também, a Yang é seu namorado, é óbvio que você mandar algo pra ele, então você mandou 4 cartinhas. Eu não era namorado dele ainda, aí vai pro outro lado. E a gente nem tinha visto ainda, realmente era 4 pessoas, não, mandei pra mais gente. Nem lembrava dele, eu tinha uma guilda, nem lembrava que tinha... No LoL que mandei também. De novo, mais uma mentira pra estragar minhas memórias de você. Você consegue estragar algo que eu nem comentei sobre. Tinha esse interesse entre a gente, não tinha se desenvolvido ainda. Ele pegou um ranço de um cara que era da comunidade de LoL, que eu vou censurar pra proteger ele, porque nada a ver. O Rafael perguntou pra mim, do que você quer que eu te chame? Aí eu falei, me chama de Flavinha, porque ninguém me chama assim, só uma professora. Ele me chama... Me chama de Flavinho. A gente é tão igual. Eu sempre chamei de Flavinha, sempre assim. Mas você também é mentir.
Tem que falar que ninguém mais me chamou assim, mentira. Ninguém me ligou pra pedir. Porque ele descobriu que esse colega de trabalho me chamava de Flavinha também. Nossa, parece dois alcoólatras falando e fala, e fala coisa, e fala coisa sem sentido. E fala mais palavra, e palavra é difícil. Só umas palavras difíceis e palavra demais. E ponto de exclamação. Para. E aparentemente isso era o suficiente, provas pra dizer que eu era mentirosa e que eu só traía e mentia, que eu era infiel e mitomaníaca. Isso fez eu me isolar dos meus colegas, né, meus amigos, colaborações. Eu precisava manter distância de todos pra demonstrar que não tava traindo ele com essas pessoas e que ele não tinha com o que se preocupar, que eu não era uma alpinista social. Pra mim não é surpresa que no PDF dele ele também me acusa de traição, visto o quanto ele falava disso e usava isso contra mim ativamente. Mas ele faz uma historinha que simplesmente misturou 3 acontecimentos em um só. Ele fez uma sopa de letrinha, um nó gigantesco, que a gente vai ter que desatar aqui junto. O primeiro é de quando ele falou que viu a conversa com meu ex logo no começo do relacionamento. Isso sim, eu acho que foi o verdadeiro motivo algumas que ele ficou pessoas paranoico comigo, porque foi... ela me alertaram que ela costumava trocar de namorado, mas a gente... A partir daquele momento, e ficou bem claro pra mim, fica bem claro a pessoa que tá tentando te conquistar e depois a pessoa que tá abusando psicologicamente de você. E foi nesse momento que ele mudou. Eu tive um ex que me traiu, ele se arrependeu e correu muito atrás de mim. E eu sempre fui muito prática nas minhas relações. Eu perdi o interesse na hora. E ele correu muito atrás de mim, ele se arrependeu, ele falou que ele gostava muito de mim e tal, papapá. Mas eu não quis voltar com ele e ficou por isso a gente ficou. Eu e o Rafael tava em call no Skype. E eu recebi mensagem desse ex. Eu falei pro Rafael que o meu ex tava conversando comigo, meio que reclamando mesmo. Aí ele pediu pra eu mostrar a conversa. E eu, uma pessoa que acreditava não ter nada a dever, compartilhei a minha tela, mostrei pra ele. Ele foi pedindo pra eu scrollar. Chegou numa parte que o meu ex tava se declarando, né? Tinha se arrependido e tal, que eu era o amor da vida dele, não sei o que. Calma, mudou a sobrancelha de novo. Mudou a sobrancelha de novo. Antes ela tinha mais sobrancelha. Aí ela teve um risco aqui, agora ela já tá aqui. Pô, essa menina, a menina da sobrancelha foi mais uma. 3 sobrancelhas. Ignorei, eu mostrei pra ele essa conversa. Eu acho que foi aí que a chavinha virou pra ele, que ele realmente mudou a pessoa charmosa, elegante, legal. Eu conheci no começo, que me conquistou, pra pessoa que foi abusiva comigo. Foi um corte bem claro nesse momento. Porque foi quando ele começou a falar que eu era uma pessoa que trai, que eu tava escondendo isso dele, que eu tava mentindo pra ele. Era esse tipo de coisa que causava gatilho nele. Um outro exemplo de conclusões absurdas que ele tirava. Cara, eu não tô gostando. Sabe o que tá me dando tique de verdade? Mano, tem esses fiozinhos atrás com esse pisca-pisca e tem só os pisca-pisca lá daquele lado lá, piscando. Por quê? De acontecimentos minúsculos. Foi quando eu tinha uns 17, 18 anos. Daí. Ali. Eu fiquei com um menino, daí depois de um tempo eu fiquei com outro. Posteriormente conversei com o primeiro menino. Isso tá falei, me dando tava tique. ficando com outra pessoa. Ele falou, relaxa. Também fiquei com outras garotas. E ficou por isso. Ninguém se incomodou. A gente era jovem, todo mundo se entendeu ali. Mas, quando ele e a confidente dele vasculharam o meu Facebook, eles concluíram que eu tinha traído naquele momento. Inclusive, a gente tem na conversa, eu tentando... Tratar alguém sempre pra você, não pode, cara, você mentir sobre as coisas básicas todas, sobre tudo que leva como base. Cara, quanto tempo esses merda ficaram tretando, velho? Nossa, eu fiquei com um cara, depois fiquei com outro, traição. Dependendo do fim da frase, eu não falo mais com você hoje, ok? Boa noite. Eu sei que não conversei com ele e disse que ficava com outros. Qual o problema? Sério? Você claramente, eu ainda fiquei mal. Eu sei que não foi eu que conversei com ele e ele disse que ficava com outras. Tentando explicar pra ele que não foi traição, que ninguém tinha ficado incomodado. Pô, ela mostrando pelos prints que ela tá falando e tá parecendo meio noiadinho mesmo. Ou eu sou facilmente influenciável, também tem isso. Mas ele tá parecendo meio doidinho da cabeça mesmo. Então isso porque eu acho uma bosta. Se você traição, você trai, mente. Eu acho uma merda. E trai não é feita pra mim, sad but true. Rafael, acontece você apaixonou pela pessoa errada. Eu me apaixonei por alguém que mente e me trai. Eu me apaixonei pela pessoa errada. No sentimento. Puta merda, eu vou ter que lidar com isso agora. Eu não tava pronta. Melhor do que ser traído mais tarde, pra você saber. Ai. E era um negócio que tinha acontecido anos atrás, que Para não tinha nada a ver com ele, e ele tava se incomodando por algo que nem eu e nem as outras pessoas envolvidas estavam incomodadas. Mas ele ignora isso. Inclusive aqui ele fala que ele tem prints de conversas minhas em 2013, o que comprova que realmente aconteceu aquela violação da minha privacidade junto com a confidente dele. Isso era o tipo de coisa que ele usava pra justificar. Pô, acho que eu já expliquei que você foi aquela parada. Acho que eu vou desistir de conversar. E deixar nossa relação ser só sexo. Ai. Calma aí. Que ele falou que ela abusava dele. E agora ele tá falando que ele vai deixar a relação dele ser apenas sexo. A gente tá vendo isso. Mas o jeito que você fala é insuportável. Eu amo sua voz, mas não suporto. Isso é uma tortura agoniante. Sei. Tá, não vou falar isso, mas sim, um pouco. A vozinha dela dá uma irritada. Tortura com essa, mas não tem nada contra. Eu gosto da voz dela. O tratamento que ele tinha comigo e pra justificar me chamar de uma pessoa infiel, pra justificar falar que eu era uma mentirosa. Eu quero que vocês percebam que esses prints que eu apresentei pra vocês foram de 2 conversas. Essa sai muito bela. E ela canta bem. Eu já vi uma música dela.
Ela canta muito bem. Só em outubro de 2015. Foram algumas das poucas que ela tem uma sobrancelha porque muito celular bonita vezes, também. não faço backup do meu WhatsApp. Pra mim é infelicidade. Eu não tinha a intenção de ter que usar. Esses episódios eram cansativos emocionalmente, era desgastante. Eu sei que a nossa memória às vezes tem a tendência de exagerar as coisas, porque na minha cabeça parece que era dia sim, dia não. E acontecia pelo menos semanalmente. Como eu disse, eu sempre suportei porque eu acreditava que ele ia mudar. Eventualmente eu ia provar que eu não era interesseira, eu ia provar que eu era uma pessoa confiável e que ele tava errado nas acusações dele. Ela tem que, mano, uma relação, mano, é difícil, né, pelas duas partes. Eu acho que não ia durar nunca, né? Iam prevalecer. É o ciclo mais estereotipado do abuso, né? Que é o abuso, a desvalorização e daí o reforço positivo. Pode perceber que em tudo que ele escreve, ele pode falar a maior atrocidade que for. No final ele vai falar, ai, mas eu desejo tudo de bom. Nossa, ia ser tão bom. E, eu quero tanto ouvir sua voz. O nome disso é trauma bonding, ou vinculação traumática. Caso vocês queiram aprender mais a respeito, eu vou deixar um artigo na descrição. O segundo e o terceiro acontecimentos eu preciso contar meio que junto, porque, como eu já falei, ele deu um nó maluco na história, então vamos lá. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual eu era trancada no banheiro é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais de uma vez que ele queria me quicar da casa dele. E daí eu trancava no banheiro chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez... Nessa hora o que aconteceu foi que ela falou... Quer dizer, ele falou que ela falou... Calma. Ele falou que ela falou que ele trancava ela no banheiro, entendeu? Ele falou assim... Ela fala que eu mano. Ela acusava ele de trancar ela no banheiro. Deu pra entender? Ele acusava ela de trancar ela no banheiro. E agora ela tá falando que ela se trancava. Narrativa pra invalidar a minha palavra. Quando ele fala sobre isso, só ele converge a palavra pra esse tipo de detalhe. Ele fala... Seria impossível eu ter trancado ela lá dentro, porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro. Não tem como ele ter trancado ela lá. Eu pensei exatamente assim. Foi até nessa velocidade, mano. Que eu estava mentindo, porque eu disse que ele me trancava no banheiro. Logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. E você que leu aquele PDF, tá assistindo isso, provavelmente não vai atrás do meu relato pra saber se eu realmente falei isso e eu nunca disse isso. Eu não tinha ido mesmo. Não fui atrás, o que ela tá falando tá certo. E agora eu tô... Será que eu tô sendo manipulado, cara? Eu não sei mais. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos. Nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Teve mais de uma vez que ele queria me quicar da casa dele. Nem o próprio print foi usado como prova, foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho suficiente pra prestar atenção no que estava sendo tirado de contexto pra usar como prova. E infelizmente também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente pra invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. No final, nem Calma aí. Aí chutou o pau da barraca, tia. Eu tava acreditando de você, do nada você manda uma dessa. Calma. Eu tô acreditando, mano, eu sou bobo, mano. Eu sou bobo e cabaço, velho. Se você quer vir comigo, você também é influenciável. E qual o problema de nós? Nós é coração puro. Eu gosto de ser assim. O que eu realmente falava e o que era invenção de hater na internet antes de soltar esse PDF aí que ele soltou. É com esses artifícios que ele valida a versão dele durante o PDF inteiro. Em resumo, basta ele comentar algo lógico, como a chave fica pra dentro do banheiro, seria impossível trancar ela lá dentro, pra imediatamente o leitor me achar mentirosa e começar a validar qualquer história que ele conte, mesmo que não tenha nenhuma prova. Por isso que é bom ela lançar um bagulho assim, tá? Porque eu achei que ela era um monstro. Agora eu já não tô achando que ela é um monstro. E agora? Eu tô achando que ele é um monstro? Ainda não, vou falar a verdade. Eu ainda não tô achando que ele é um monstro. Eu tô achando que ele é só um moleque novo ali, tá falando várias bosta, tá ligado? Ele tem um ponto de vista dele, ela tem um ponto de vista dela. Mas agora eu quero que ele lance uns 50 minutos dele falando também. E se ele lançar, você vai ver Premiere aqui, tá? Porque eu tinha medo dele. Eu nunca sabia como ele ia reagir. Ele explodia por literalmente qualquer coisa. Qualquer coisinha mínima era motivo pra ele brigar comigo. O pior que a carinha dele... Na sopa de letrinha, ele só usa uma dessas vezes pra distorcer um acontecimento entre a gente. Nesse episódio do Twitch, eu não me tranquei no banheiro dele. Eu fui expulsa. Ele não deixou as minhas coisas pra eu pegar na garagem. Ele jogou as minhas coisas no lixo e ficava na garagem. E a história foi a seguinte. Eu tinha um amigo muito querido, que é meu amigo ainda hoje em dia, o Guto. Era amigo de longa data, era meu duo. A gente conversava quase todo dia. A gente era muito amigo. Obviamente, Rafael se incomodou, que nem ele se incomodou com todos. Ele mandava e desmandava com quem eu podia conversar ou não. E o Guto era uma pessoa que eu insistia muito pra ele deixar eu continuar conversando, que eu queria manter. Nesse episódio, que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem, ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele me chamou pra... O Peck e o Mike. Nosso queridíssimo Selbit mudou-se pra São Paulo com os nossos queridíssimos Peck e Mike. Ué, mas cacete, ela borrou os nomes ali, mas não borrou o Peck e o Mike. E lá ficar com ele. E eu fui. Na época a gente tinha o mesmo modelo de celular, que era um Moto G. Print de Moto G basicão. Eu sou uma pessoa que você tá falando, aproveitando, coisas que doem muito.
Cacete, era todo vídeo assim? Todo vídeo não. Era toda conversa assim, cheia dessas papagaiadas? Mas ele acordou de manhã, e eu tenho sono leve, então eu acordei também. Aí ele fez assim com o celular e falou, tô indo no banheiro. E eu assim, de consciência limpa, pô, eu fui dormir. Eu acordei aos berros, porque ele encontrou uma mensagem que eu tinha mandado pro Guto, falando que eu não ia mais ser amiga dele, que eu queria fazer dar certo entre eu e o Rafael. Até hoje eu não entendo porquê. Eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto, de eu falar o motivo, né? E ele me expulsou da casa dele. Ele jogou as minhas coisas no lixo, e eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele, até ele deixar eu subir de novo. Daí ele até foi comigo, a gente foi até a garagem, olhar o lixo, já não tava mais minhas coisas lá. Daí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza. Uma das moças tinha visto lá, pegou e guardou, porque ela ia dar pra filha dela, a gente conseguiu recuperar. O Rafael Que é verdade isso? Pô, será que é verdade isso? Pô, se for verdade isso daí, ele é cabuloso, mano. Isso é uma coisa cabulosa de se fazer, não? Pô, tu pega a roupa da menina e joga no lixo, mano. Pô, e agora? Dá pra acreditar, mano? Se a palavra dela for verdade, isso é cabuloso, o quê? bloqueou o Guto, tive que desbloquear ele. Ele Bloqueava Guto no meu celular. Ele bloqueava o Guto. Quem é Guto, porra? ainda veio me cobrar. Tem o print desse acontecimento que o Guto fala. Vou ficar bem relaxado com você me dando bloco. Não fui eu. A gente algo mais. Eu conto isso na quarta. Vou voltar no meu. Ok. Quarta assim que você chegar Ficar bem me relaxado com você me dando bloco. E eu falo que não fui eu, que a gente teve uma briga horrorosa, mas que eu contava pra ele depois e que eu ia dormir e era isso. Desnecessário dizer, eu acho que todas as pessoas amigas que foram amigas de pessoas que foram abusadas sabem o quanto que é desgastante também. E às vezes dá vontade de você mesmo desistir da pessoa, porque nem a pessoa quer se ajudar. Isso aconteceu na minha amizade com o Guto. Isso é um print que ele tinha guardado. Sei lá porque também as pessoas fazem backup, mano. Graças a Deus. Isso aqui era uma discussão que a gente tava tendo. Eu tava essencialmente pedindo desculpa. Pô, ela só pingou na tela, velho. Vou ter que ler, calma. Com você me dando bloco. Ela pingou na tela e tirou. Teve uma briga horrorosa, mas que eu contava pra ele depois e que eu ia dormir e... Vai, deixa eu ler. Dizer. Eu acho que todas as pessoas amigas que foram amigas de pessoas que foram abusadas sabem o quanto que é desgastante também. E às vezes dá vontade de você mesmo desistir da pessoa, porque nem a pessoa quer se ajudar. Isso aconteceu na minha amizade com o Guto. Isso é um print. Tá, mas você acha que não tem que melhorar algo dentro de mim, que não precisa de ajuda, então você só me escutou. E tem dia que eu abraço ele e penso que você e no pessoal da Conf que conhece faz uns 4 anos. E eu tenho ressentimento, mas é que aquele lance todo que você sabe como eu sou, Guto. Eu falei que não esperava que você entendesse. Eu não espero e não boto esse peso em você. Faz o que você quiser do jeito que você quiser. Eu vou sempre me importar mesmo que você não acredite. Que ele tinha guardado. Sei lá porque também as pessoas fazem backup, mano. Graças a Deus. Mano, isso aqui era uma graças a Deus o que? Não mostrou nada? Print de bosta? Falou nada? Que a gente tava tendo. Eu tava essencialmente pedindo desculpa por estar me afastando dele, mas que eu realmente queria fazer dar certo. Tem dia que eu abraço ele e penso em você e no pessoal da Conf, que conheço faz uns 4 anos. E eu tenho ressentimento. Mas é aquele lance todo que você sabe como sou, Guto. Eu falei que não esperava que você entendesse, não espero e não boto esse peso em você. Isso é eu explicando pra ele, justificando eu me afastar não só dele, como pessoas que eu tinha amizade há muito tempo, por causa do Rafael. O Guto abençoe a alma dele, porque ele era mais maduro do que eu, aparentemente. Eu sei que pra você nada disso é fácil. Eu sei que você precisa de ajuda e é por isso que eu nunca vou parar de te ajudar. Não parou mesmo. Nem que a gente fique 10 anos sem se falar. Se você me chamar, eu vou te ajudar com prazer. E o fez, realmente. Mas sei lá, desde que a gente parou de se falar, uma vez eu fico com isso. Ele tava falando que ele fica com insegurança desse deixa, não deixa, implica, não implica, bloqueia e desgastava a nossa amizade mesmo. Aqui eu expresso o que eu sentia pelo Guto, né? Realmente foi o melhor amigo que eu já tive, você foi a única pessoa que genuinamente se importava e que não tinha aquele peso todo de... Ela tá falando, velho? Ela fala muita palavra sem querer dizer nada, mano. Isso tá me dando um tiquinitos já, velho. Fala, não quer dizer nada, mano. Porque um dia eu quero te pegar. E é algo que eu aprecio pra caralho quando eu penso e que não tinha aquele peso todo de tô te ajudando porque um dia eu quero te pegar. Ah, tá. E algo que eu aprecio... Ela tá falando que esse Guto aí não queria pegar ela. O relacionamento com o Guto era bem fraterno e nessa época eu tava muito longe do meu irmão, então meio que significava o dobro. Só eu expressando isso pra ele, isso causou uma decepção e eu entendo 100% porque que ele ficou decepcionado comigo. Entendo os amigos que se frustraram comigo porque realmente não tinha essa perspectiva e eu não queria me ajudar. Daí eu acho que a última coisa que é mais importante nessa conversa toda é que ele fala, mas Sassá, tem muita coisa que você precisa aprender ainda sobre tudo isso que aconteceu, não pra mudar algo entre a gente ou com o Selbit, mas pra levar pra vida. E o principal é que você tem que se amar mais. Nunca deixar alguém fazer isso na sua vida. Ele praticamente parou de ser seu namorado e virou seu dono algumas vezes. Hoje em dia a gente é amigo. Quase 10 anos depois, Guto realmente estava aqui por mim. E tipo, eu esperei pra gravar esse vídeo porque eu não queria me emocionar. Ler aquelas coisas me deixa meio triste, me deixa meio emocional, porque eram verdades, era bem verdade. Eu tinha um dono, eu tinha um namorado. Infelizmente, eu tô caindo na palavrinha dela. Eu não sei se isso é bom, na real. Mas ela tá me convencendo real, mano. Ela tá me convencendo. Não sei se tá te convencendo aí, mas tá me convencendo. Tô falando real. Do jeito que ele quisesse. Eu sou bobo. Você pode não ser bobo. Você pode estar falando, Flavinho, tu é bobo. Eu sei, eu sou bobo. Mas fazer o quê? Continua piscando aquela mesma luz lá no canto. Só aquela luz. Eu não aguento mais aquela luz.
relacionamento. Agora, a gente vai falar sobre um clipe muito infeliz, que eu sinto muita vergonha desse clipe e eu não suporto assistir ele. O meu chat nessa época, antes dele ser filtrado, ele era bem machista e era muito comum que as pessoas perguntassem coisas de cunho sexual. Muita gente perguntava, falava sobre ele no meu chat. Obviamente, quando alguém falava algo negativo, ele ficava ofendido. Acho que isso até é direito dele, mas no privado existia a pressão de eu falar bem dele, desfazer dessas falas publicamente. Mas falando sério agora, gente, não fica falando mal do coisa da namorada, por favor. Eu fazia, óbvio, sempre querendo me provar, eu me debruçava no ridículo pra ele poder confiar em mim. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele. E também me dá gatilho, é um sentimento bem conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas. E logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Eu não entendia muita coisa. Às vezes demora pra gente perceber. Pra mim demorou muito, mas é que eu tenho orgulho de admitir. Mas machuca, e as pessoas desenterram isso pra dar risada. E pra mim, pessoalmente, eu tenho minha memória e eu tenho o meu trauma. E quando eu lembro, é inevitável doer. Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando no Twitter, onde eu disse que sofria agressão. Cara, eu já tô ficando puto que ela não fala se esse print ela vai ler ou não vai ler. Eu paro ou eu não paro, tá ligado? É tipo Skyrim. Tipo, mano, eu leio a legenda ou não? Ou ele vai falar, tá ligado? Quando buga. Pô, fala, você vai ler essa legenda ou eu paro e volto? Doer. Foi nesse Tá, vou ler. Eu queria muito que você parasse de ficar revivendo. Não vou ler, não, vai, foda-se. Algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. Sucubus? E assim, eu fui persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. Sucubus? E assim, me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. Sucubus? Só cubos? E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018. Não entendi na maior pergunta sobre, eu só tô curioso, mas você é assexual mesmo? Ou era outro rolê? Sou. 2018, eles... Tanto que no print tá escrito 2018. E eu indo perguntar pra ele se ele era assexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros. Mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque, mais de uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a ser só sexo. Eu nunca humilhei ele por ser assexual. Não é algo que a gente conversou sobre. No print que ele usa como prova, é literalmente eu só respeitosamente perguntando. Eu tinha um problema com ele. Ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames. Na verdade, eu pedia pra ele ver se tava tudo bem com a saúde dele e tal, porque as nossas relações... Eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet. Duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com... Ai, que porra é essa? Que porra é essa? Pô, eu acho que a única coisa que dura 40 minutos do meu dia é eu cagando, pô. Que merda é essa? Vagina vai saber. Como é que é? Duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com vagina vai saber. Causa lacerações que sangram, ardem. Eu ficava machucada. Eu não falava isso pra ele, porque eu achava que o meu absurdo é esse objetivo ali era fazer ele ficar feliz e satisfeito, manter Meu ele bem. Deus do céu, 3 minutos já é um podcast. Imagina 40 minutos. 40 minutos. Não precisa nem ir na academia, um aeróbio. Um aeróbio da semana inteira, pô. Eu não ando 40 minutos. Eu sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio... triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente. É essa que a gente E eu entendo total minha simpatia. Mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me poupado de muita coisa. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhores. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa. Isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente comigo. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele. Isso daqui tá na internet, de graça, é errado, mano. Isso é premium. Eu devia pagar pra ver isso. Uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu. Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves, tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem amplo. Mas fica o questionamento sobre o PDF dele, né? Desde o começo. Por que todo mundo pensa em estupro? Porque você fala e não fala nada. Você fala e não fala as palavras certas. Eu não vou conseguir pensar no Selbit e não pensar em 40 minutos agora, mano. A parte sexual foi tão difícil e ele me contou isso porque ele resumiria nosso relacionamento em sexo. Deixando bem claro, eu não quero invalidar e eu não quero ver ninguém invalidando a jornada de autodescobrimento dele. Eu acho que isso é super válido, passei por algumas eu mesma, pessoalmente. Eu só tô colocando em pauta que não faz sentido ele falar publicamente que a gente tinha essa conversa desde o começo. Sendo que nas conversas da época, ele queria me reduzir a sexo. Esse cara de recém 18 anos,
que não sabia o que tava fazendo, que era virgem, que não tinha ideia de onde tava se metendo. Eu nunca conheci esse cara. No PDF dele, ele Que simplesmente isso, não tinha ideia de quanta onde coisa, tava se quanta palavra, mano. Eu xingava ela, joguei as coisas dela fora. Eu tô lendo lá em cima, ó. E sim, eu xinguei ela quando descobri que fui traído. Tá, foda-se, vamos pro outro. Nossa, você xingou de puta. Uou, such a big deal. Isso aí eu já vi. Eu nunca fiz nenhum. Tá, isso aí a gente já leu. No PDF dele, ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fazia comigo no privado, que é revirar minha vida, me chamar de puta, mentirosa e interesseira. Só que dessa vez, pra milhões de pessoas reproduzirem junto com ele. No geral, fica bem claro que eu não sou a vítima perfeita. Eu tenho os meus erros e eu tenho os meus defeitos. Isso não quer dizer que eu não sou merecedora de amor ou bom tratamento, mas certamente eu sei o que eu passei e não tem nada a ver com aquele PDF. E é meio contraditório, porque ele já falou sobre ter sido uma pessoa ruim no passado várias vezes, o que condiz muito com a minha experiência pessoal com ele. Eu acho bem inconsistente com o relato dele de agora, que mudou uma opinião pública sobre mim, que não é realidade. Realidade que em 2018 e 2019 ele parecia ter consciência, mas parece ter esquecido agora em 2024. E por isso, eu vim dar a cara a tapa e revivi toda essa dor que eu passei, porque eu preciso ser ouvida. E pra justiça, não seria o suficiente pra resolver o buraco que foi feito. Eu te ouvo, Sassá, eu te ouvo, tá? Muitas horas e horas de histórias e prints e conversas e brigas. Não dava não, mas eu acho que eu já bastante. me entendi, já me expus demais. Essa briga e é cansativa e... Já se expôs demais, esse é um ponto. Eu fico confusa sobre o que ele tá me xingando em todo momento. Eu e eu também não tenho mais saco confuso. pra isso, eu já tô meio adulta pra ficar sustentando esse tipo de briguinha na internet. E como eu disse, rancor à parte e alfinetadas à parte, todos os meus relatos na internet têm um teor de apoio mútuo dentro da comunidade que me acompanhou e que me fez literalmente sobreviver todas as fases mais difíceis que eu tive que lidar, que aconteceram até hoje. Eu venho melhorando, é perceptível, as pessoas comentam isso também. Tem muita coisa que me assombra até hoje, provavelmente vai me assombrar pra sempre. Eu nunca tive o intuito de fazer uma perseguição com o Rafael. Vocês podem ver nos meus relatos, tiveram mais alcance, que foram em live, que inclusive eram apagados logo em seguida. Eles foram feitos em momentos de gatilho e fragilidade, e era onde eu tava acostumada a recorrer. Se vocês observarem as datas, vocês vão perceber que esses dois relatos que tiveram mais alcance aconteceram em momentos que me deram gatilho, que tem a ver com a história. Ele e muita gente em volta dele é bloqueado em tudo meu faz muito tempo. E eu evito proximidade com pessoas que têm proximidade com ele. Não é tudo sobre ele, é simplesmente a minha experiência e traumas impressos na internet. Acredito que mal acontece a diferenciação entre o que é hate e o que é meu desabafo. E assim, hater falando as minhas coisas é um negócio muito recorrente. Calma, velho. A diferenciação entre o que é hate e o que é meu desabafo. E assim... A Sassá pode ser um pouco birrenta às vezes, mas talvez você saiba disso. A Sassá só cresceu conheceu por ter namorado do Selbit. Sassá, Cebolites é muito ruim. Sassá, Cebolites, lembra o quê? Hater falando as minhas coisas é um negócio muito recorrente. Por favor, se for pra ficar ignorando tudo que eu passei, então ignora quieto. Nesse lado, logo as duas esposas da comunidade gamer, eu fui muito cobrada na internet pelos relatos. Já tinha dado até ali. Desde 2009, falo sobre assédio que sofria virtualmente. É melhor ficar quieto do que fazer eu ler absurdos. Eu entendo o sofrimento de ter todo dia uma injustiça dita por alguém aleatório na internet. Não é exclusivo pra ele, isso acontece comigo, eu passo pela mesmíssima coisa, eu sei que é uma merda. Tanto que essa bagunça toda nasceu exatamente nesse... Nunca vou esquecer dela dando detalhe de como era doido para o Selbit, porque eu... Nossa, que porra é essa? contexto. Isso porque eu Que é isso, eu passo mano? pela mesmíssima coisa, eu sei que é uma merda. Tanto que essa bagunça Eu queria muito que o cara vai me ver numa agressão que, com a pressão alimentar, a autoestima dele publicamente falava uma merda. Como é que é? O Selbit, ele fica 40 minutos e tem um tronco. Tipo assim, se fosse fila de ser pra quem é de homem, mano, eu acho que o Selbit passou na minha vezes umas 10 vezes. Deus tava me fazendo. O Selbit passava na frente, branquinho, do olho azul, bonitinho, tronco e, mano, não cansa? Que isso? exatamente nesse contexto. Isso porque eu não consegui guardar pra mim essa dor. E muitas vezes eu me arrependo amargamente de não conseguir segurar o trauma dentro de mim. É sufocante ficar quieta quando você passa por um relacionamento abusivo, mas abrir a boca sempre foi um tiro no pé. Como eu já falei. Vídeo próprio PDF publicado distorcendo minha imagem e vivência. E isso não foi falta de pedir para as pessoas pararem de fazer coisas do gênero, de tanto pra pararem de me atacar quanto pararem de me atacar quanto pararem de atacar o Rafael e as pessoas próximas a ele. Já faz um tempo, até porque eu já tive vários relacionamentos. Palavras? Você viu como ela coloca muita palavra? Coloca muito palavra. Eu não tá falando nada, porra. Eu passei Você quer que eu leio isso daí? Para e deixa eu ler. 7 anos tentando me curar, de perder meu canal, de perder meus amigos, meu trabalho, meu psicológico. Cansei de fazer essas side quests aí que não envolvem a Menteme. Por caquinho mesmo. E agora que ele puxou de volta, parece que nunca mais vai curar. Se era esse o objetivo do PDF, ele conseguiu. Eu nunca mais vou conseguir me desvincular disso publicamente. Se antes eu já não conseguia, então imagina agora. E tá bem longe de mim querer acusar que ele contava essa mesma história no PDF por trás das cortinas, mas eu vi... Mano, já pensou se no final desse vídeo, ela saca assim um bonecão assim, sabe? Um bonecão tipo de... Aqueles bonecos de tiro assim, ó. Coloca no final daquela parede, pega aquela luz, coloca na frente aqui, ó. Saca uma AK-47 com essa, tá. No Selbit, assim, num clone do Selbit, pá.
e o boneco, bló, e aquela luz parando de piscar. E eu assim, ó, graças a Deus a luz parou de piscar. E ela, tá, sucumba, Selbit pausudo. Tá. Sucumba, Selbit pausudo. Tá. Colegas de trabalho e amigos virando as costas pra mim, um por um, ao se aproximar dele. Isso sempre foi uma grande interrogação na minha cabeça, porque eu não sabia o porquê daquilo. Enfim, eu só terminei o serviço, eu dei um follow nas pessoas que seguiam ele, porque eu realmente queria zero contato. Isso é recomendado pra todo sobrevivente de abuso. Então ele e as pessoas próximas a ele sempre foram bloqueadas em tudo. Eu não fazia ideia que ele tava tendo essa premiação internacional. Que também vamos fazer um adendo, porque ele alega que eu acabei com a vida dele, mas, Mona, você tava numa premiação internacional. Eu acho que nenhuma palavra que eu falei na internet até hoje pode demonstrar o sentimento. E a minha esperança é que vocês entendam um pouco melhor agora. E talvez você entendam porque destruiu eu a imagem dele. Tu postou um vídeo de 50 mil. Eu não tinha nada contra ele, agora eu tenho. Eu já não assisti ele antes, então, tipo assim, não é como se eu fosse assistir muito ele agora, ou... Ela me comoveu, falando assim abertamente, ela me comoveu com esse vídeo de 50 mil. Apesar de que ele quis me pintar de puta, traidora e interesseira, assim como fazia no nosso relacionamento, no fim, eu nunca quis comprometer o trabalho e vida pessoal dele. Muito longe disso. Eu quero ele bem e que ele nunca mais faça com alguém o que ele fez comigo. Fico um pouco mais tranquila com relatos de amigos próximos dele de que isso não acontece mais. Quero incentivar a todos que continuem consumindo, curtindo, assistindo o que for que te faz bem. E na boa, de uma vez por todas, eu só queria poder fazer o que precisava fazer pra sobreviver e superar todos os traumas que carrego até hoje. Não acho que eu lidei da forma perfeita, mas eu fiz o que eu precisava pra sobreviver e era o meu melhor na época. E eu preciso aceitar e entender isso. E só deixando claro, eu não quero que ataquem ele, e muito menos ataquem a namorada dele. Minha única intenção com esse vídeo é restaurar minha honra depois dos absurdos ditos no PDF dele, que ele soltou às vésperas da tal premiação internacional, que eu nem sabia que estava acontecendo. Eu juro que eu não sei como todo mundo ainda acreditou nesses absurdos. Eu fui 100% questionaram minha voz, minha sexualidade, minha árvore genealógica, a cor do meu cabelo, da onde eu vim, se eu fui fiel ou não, tudo. Fica o questionamento. Quanto e o que eu preciso provar que é verdade sobre mim na internet pra ser válida o suficiente pra ser aceita como uma vítima de relacionamento abusivo. E eu não sou especialista no assunto, mas caso... Eu aprendi depois de todos os anos a citação, que eu sempre vou no PDF dele. Pô, tem tanta coisa gostosinha boa pra vir por aí. Não interajo com tweets dessa usuária. Ela vai continuar postando como se nada tivesse acontecido. Não gerar engajamento negativo. Silenciei. Caramba! Queiram entender sobre o fenômeno de silenciamento das vítimas, eu vou deixar 2 textos simples na descrição. Eu vou deixar... A comunidade do Selbit colocou isso daqui, ó. Estavam flopando isso aqui nos comentários dela. Isso aí é normal, mano. Infelizmente isso é normal, fã-clube de cara famoso é assim mesmo. Acaba que eles exageram no ponto, mano, é sempre assim. É feio, mas é assim. Mas, caso queiram entender sobre o fenômeno de silenciamento das vítimas, eu vou deixar 2 textos simples na descrição. Eu vou deixar também linkado uns influencers que me ajudaram a entender o que eu tinha passado e que me ajudaram a acelerar esse processo de cura. Não espero justiça, na verdade eu nem tenho a expectativa muito de ser validado. Mesmo mostrando evidências claras e provando que o PDF é só mais do mesmo do que ele fez comigo. E um dos meus maiores aprendizados na terapia é que eu não sou especial. Tem muitas mulheres e pessoas que passam por situações muito mais injustas, com danos muito mais permanentes. Se vocês quiserem e tiverem saco de ver meus relatos antigos e materiais complementares, tá tudo na descrição. Então é isso. Eu espero do fundo do coração nunca mais falar sobre o assunto. Acho que pra mim, chega. Tá. Qualquer dor que eu sinta a partir de agora, eu pretendo sentir com as pessoas que me ampararam nesse momento. Foi Totó, os meus amigos e as minhas amigas e os meus amiguês, minha família e a minha psicóloga. Um beijo pra vocês. Bom, resumindo, a luz não parou de piscar, ela mudou só 3 vezes de sobrancelha e ela falou que ela não estuprou o Selbit, que o Selbit tem um pauzão, que o Selbit dura muito na cama, que o Selbit era uma criança e falou um monte de merda na orelha dela quando ela era médica. Resumi isso em 1 minuto. Ela podia ter feito isso.